Oi, muito prazer. Eu sou Guelcia Cruzco e este é o meu diário virtual. Bom, este vídeo é o último vídeo, então, da série Suicídio. E hoje eu vou relatar para vocês a minha experiência de incorporações com espíritos suicidas, né? Pessoas que suicidaram. Então, na minha trajetória de trabalho, né, num centro espírita kardecista, na época que eu trabalhava no centro, então acontecia os trabalhos de desobsessão, né? Ou seja, de esclarecimento para os espíritos. Então, este vídeo eu vou contar a minha experiência de incorporação, né, com espíritos que suicidaram, né? Como é isso? Como é esse trabalho? Como se dá? O que acontece depois que o espírito desincorpora do médium? Então eu vou contar isso tudo agora para vocês. Bom, gente, como eu já falei assim em vários vídeos aqui, eu trabalhei muitos anos dentro de um centro espírita kardecista. Eu desenvolvi a mediunidade no centro. Bom, e um dos fatores assim que eu mais observava e um dos trabalhos que eu mais gostava, sem dúvida nenhuma, era a desobsessão, né? Ou seja, o esclarecimento para os espíritos desencarnados, porque muito deles não tinha conhecimento e continuava fazendo as mesmas coisas que faziam quando ainda estavam encarnados. Então, era uma das sessões de trabalhos que eu mais assim gostava e eu achava impressionante, né? Porque a gente aprendia muita coisa, sabe? Para mim foi uma escola, sabe, de aprendizagem, né? Eu gostei muito, acrescentou muito para minha vida em termos de esclarecimento sobre a morte, né? E então eu vou trazer esses relatos aqui, meu e de alguns médios da casa, né, que também se dedicava a esse trabalho de desobsessão e tudo. Bom, como eu falei para vocês, o trabalho era assim maravilhoso, eu admirava e gostava muito. Agora, quando chegava nos trabalhos de incorporação, né, com espíritos suicidas, espíritos que suicidaram, pessoas que suicidaram, aí, gente, o trabalho era muito intenso, era um trabalho assim até difícil, sabe? Pela questão da energia que o espírito ele trazia na hora da incorporação, né? Então, eu cheguei a presenciar isso com outros médios e isso também aconteceu comigo. Então, eu vou trazer aqui para vocês é, duas experiências minha de incorporações com espíritos de suicidas. Lembrando que no decorrer dos anos que eu trabalhei, é claro que tem muitos mais casos, né? Mas eu vou colocar dois aqui como exemplo para vocês terem uma noção, para vocês entenderem como é esse trabalho. E pela a experiência que eu tive e, né, por esses dois exemplos, vocês vão poder entender como era também a incorporação com os outros médiuns da casa. Bom, como eu falei para vocês, o trabalho de desobsessão era assim magnífico, né? E nesses trabalhos não tinha assim um dia só para espíritos de pessoas que suicidaram, né? Às vezes vinha espíritos suicidas naquela sessão de esclarecimento aos espíritos. Então não era uma sessão à parte, era desobsessão, mas não tinha essa separação. Pois bem,
O relato agora, gente, que eu vou trazer para vocês de mim sobre essas incorporações, eu já quero colocar aqui para vocês o seguinte: eu não vou dar detalhes de uma forma muito clara como o espírito se suicidou, para não ter problema aqui no YouTube, para não ter problema com o meu vídeo, tá? Então, assim, eu não vou entrar muito em detalhes, explicando tudo assim, detalhadamente a forma de suicídio. Mas eu vou falar a maneira como foi, só não vou dar detalhes para evitar problemas no meu canal e com o meu vídeo. Bom, duas experiências que para mim assim foi muito marcantes e eu nunca esqueci. Uma vez então no trabalho de desobsessão, incorpora em mim um espírito de um homem que havia se suicidado. E quando era assim, gente, a dirigente do trabalho, ela pedia para todos os médios manter o pensamento firme, orando, porque iria incorporar em determinado médium um espírito que havia suicidado. Então a gente já sabia que a dedicação ali tinha que ser total. Então, né, em um desses dias, a dirigente comunicou aos demais médiuns que eu iria receber o espírito de um homem que havia suicidado. E o suicídio dele deu da seguinte forma: ele colocou uma arma de fogo na boca e o resto vocês já podem imaginar, né? Como foi esse suicídio. Então, ele levou essa arma de fogo na boca e aí foi, né? Gente, na hora que esse espírito ele incorporou em mim, eu senti muito gosto, sabe? Muito gosto de sangue na boca, me deu muita ânsia. Eu senti uma dor assim horrível, porque o espírito ele trazia tudo aquilo, né? Toda aquela energia do ato cometido. Então, por isso que os médios sentiam intensamente tudo isso. Então, eu sentia assim, muita dor nessa região da boca e indo para a cabeça e muito gosto de sangue na boca e o sangue escorrendo assim. Eu sentia, via isso, sabe, no meu corpo. Mas na verdade era o espírito que estava incorporado, mas eu via e sentia isso. O gosto de sangue era muito forte e eu via assim a roupa toda banhada em sangue, e aquela dor insuportável na boca e que subia para a cabeça. E a dirigente, então, ela começou a conversar com esse espírito. E ela falava, perguntava, e o espírito que estava incorporado em mim, ele não falava, porque ele achava, ele queria se comunicar, mas ele achava que ele não tinha condições, porque, né, ele acabou, ele destruiu a boca, não tinha nem como falar na cabeça desse espírito, né? Na mente desse espírito. Uma vez que ele lesou o corpo físico, então ele achava que não tinha condições nenhuma de se dar uma comunicação verbal, né? Falada. A dirigente começou a fazer pergunta e ele não respondia e ele ficava se debatendo na mesa. Então ela entendeu, foi passado para ela que ele não falava devido à maneira como ele suicidou, né? Levando então essa arma de fogo na boca. Só que ela esclareceu para ele o seguinte: que ele já era um espírito desencarnado, que ele poderia falar através do médium, no caso que era eu, né? E ele poderia se comunicar, poderia falar, porque o corpo era de um médium, não era dele. Então, assim, que ele poderia se comunicar, falar normalmente. Muitos, mas muitos espíritos, eles ficavam assim, chocados, eles ficavam assustados com isso, impressionados,
e aterrorizados, digamos assim, de tão grande que era o espanto, né, de saber que eles falavam através de um corpo de um médium, né? Então, quando a dirigente passava essa informação, muitos não duvidavam porque achavam que era mentira, que não sei o quê. Então a dirigente ela pedia para que o espírito ele se afastasse do corpo físico do médium e desse uma olhada. E isso era feito, e muitas das vezes a cena do ato cometido era colocada assim na tela mental do espírito, diante dele, na frente dele, dos olhos, toda aquela cena, né, de tragédia que o próprio espírito causou no corpo físico. Então, isso era trazido na frente dele, para ele entender e ver que ele estava falando no corpo de uma outra pessoa, de um médium, né? Isso era explicado para o espírito, e que ele então havia falecido pelo suicídio, e era mostrado toda a cena ali, praticada pelo próprio espírito. Gente, o espírito ele ficava assim chocado, ele ficava assim horrorizado. Muito desses espíritos que obtinha esclarecimento, essas informações, muitos deles, graças a Deus, aceitava isso e partia, né, para o mundo espiritual na companhia dos espíritos de luz, dos mentores da casa, né, de trabalho. Então, assim, a grande maioria aceitava, se arrependia, pedia perdão e caminhava, então, com esses espíritos de luz para o plano espiritual. Agora, também tinha aqueles outros espíritos que eram revoltados porque não conseguiu colocar um fim na vida e era revoltado, chegava com muito ódio, dando um soco na mesa. Mesmo tendo esclarecimento e tudo, eles não aceitavam o fato de não ter concluído o suicídio, pelo fato de não ter colocado um ponto final na vida, pois o espírito ele continuava vivo do lado de lá. Então a revolta, quando incorporava no médium, era muito grande. Muitas das vezes tinha que ser contido o espírito, porque ele chegava completamente revoltado e com muito ódio, como eu falei, dando soco na mesa e tudo mais. Mas isso era controlado, essa situação, né? Esse espírito ele era detido nas correntes magnéticas ali, então ele era segurado, né, através dessas correntes, né? E então muito deles também não aceitava isso e a revolta era grande. E com isso eles não partiam para o plano espiritual junto dos espíritos de luz, né? Os mentores espirituais do centro espírita no qual os médiuns trabalhavam. Então, assim, muitos deles não seguiam e os espíritos também não podiam obrigá-los a ir, né? Então, eles ficavam na casa assistindo palestras, assistindo os estudos e ele tinha livre acesso à casa quando quisesse voltar. Alguns, depois de vários meses ouvindo estudos, participando da reunião pelo lado espiritual, muitos depois decidia e resolvia então partir com os espíritos de luz, né, com os mentores para o plano espiritual. Mas mesmo assim, ainda ficava para trás uma minoria que não aceitava de jeito nenhum, era revoltado e era um caso que sim, que não tinha solução, os espíritos não podiam obrigá-los a ir. Então, tinha esses casos também. Eu ficava muito triste quando o espírito ele ficava revoltado, ele não aceitava e ele não partia então para o plano espiritual. Continuava aqui na crosta terrestre, né, no plano da matéria. Isso era muito triste, eu ficava muito triste com isso. Quando tinha então a revolta e o ódio desses espíritos que não aceitava conversa, não aceitava esclarecimento nenhum. Bom, esse, gente, foi o primeiro
exemplo de um espírito suicida. Agora eu vou trazer mais um também, que faz parte da minha incorporação, né? De receber um espírito suicida. Bom, uma certa vez também foi comunicado que eu iria receber um espírito também, né? De uma mulher que se suicidou, né? E a forma de suicídio foi a seguinte: ela se dirigiu até a linha do trem e o resto vocês já podem imaginar, né? A cena e tudo mais. Gente, a hora que esse espírito ele incorporou em mim, eu senti muita dor no corpo inteirinho, assim, sabe? Aquela dor imensa no corpo, no meu corpo, eu senti muito forte no corpo todo. Muito sangue, uma cena horrível, sabe? Assim, que, que eu vi, né? Diante da incorporação do espírito desta mulher, né? Então eu vi muito sangue, eu vi uma cena horrível, sabe? Uma cena horrível, pavorosa, né? No ato, devido ao ato de suicídio que ela, né, pôs um fim na vida. Então eu vi parte do corpo, né, enfim, e por aí vai. Então, como eu falei para vocês, eu sentia muita dor no corpo e eu fiquei muito mal, né? Mas graças a Deus, essa recuperação, ela recebeu o esclarecimento, ela entendeu, ela aceitou a ajuda, entendeu também o esclarecimento e aceitou partir com os espíritos de luz para o plano espiritual. Ela chorou muito de arrependimento, porque ela viu, entendeu que ela não colocou fim na vida. Então, assim, chorou muito e se arrependeu, pediu perdão e tudo, e partiu, né? Mas isso, gente, foi uma coisa assim tão forte, sabe? E muito dos casos envolvendo a mim, outros médiums do centro, muitas das vezes, quando esse trabalho ele era então encerrado, muitos de nós, médiums, era levado para a câmera de passe, para receber passe magnético, porque ficava aquele resquício de energias desses espíritos, né, que suicidaram. Então, ficava no corpo da gente e a gente passava muito mal depois, no final, com ânsia de vômito, com dor, com tontura. É, péssimo, sabe assim? A gente se sentia muito mal. Quando esse espírito desta mulher, ele se desincorporou de mim, depois que o trabalho acabou, gente, eu fui levada para a câmera de passe, porque foi muito intenso isso, no meu corpo também, sabe? Então eu senti muita dor e muita ânsia, cheguei até a vomitar, né, diante desse caso. Mas assim que eu entrei na câmara de passe, recebi passe de 3 médiums, dependia do caso do suicídio, às vezes era até 5 médios que dava passe nessa câmara de passe para o médium que recebeu o espírito de um suicida. Então, a gente entrava nessa câmera e eles aplicavam passe e dali 3, 4 segundos a gente já ia voltando, né? No normal, todo aquele mal-estar, aquela dor no corpo, todo aquele resquício da energia que o espírito trouxe na hora da incorporação, que era dele, automaticamente se desfaz e o corpo da gente, do médium, né, era então purificado ali com energias positivas e tudo mais. Então o corpo da gente recebia toda essa carga de passe magnético, né? E em seguida os médios ficavam bem e tudo, era coisa de 5 minutos só. Depois todos já saíam do centro muito bem. Não houve nenhum caso assim que o espírito saiu, o médium saiu ruim do centro, né? Não. Assim que eles entravam na câmara de passe, recebia esse passe, eles saíam então
completamente leves e todo aquele resquício da energia do espírito era então retirada do corpo do médium. Bom, gente, e esse relato então chega ao final desta forma, né? Então, estas foram as minhas experiências de incorporar um espírito suicida. Eu confesso para vocês que é uma situação muito difícil, uma incorporação difícil, que exige muita dedicação, muito empenho do médium, né? Principalmente no dia de trabalho de desobsessão. E isso aconteceu comigo e com os outros médios da casa. Toda essa densidade do espírito que suicidou, a gente sentia isso tudo no corpo da gente também. Então, estas foram as minhas experiências, né? Claro que tem muito mais, mas só coloquei essas duas para vocês terem uma noção como é, né? E a conclusão do suicídio que eu deixo aqui para vocês é essa, gente. Eu aprendi muito com os espíritos que suicidaram, né? E a vida continua da mesma maneira como é aqui, ela continua do lado de lá. E a tortura e o sofrimento para os espíritos que se suicidam é horrível, é terrível. E paga-se muito alto pelo ato cometido, né? Que o próprio espírito fez com o seu corpo físico, né? Muitos falam que talvez até como uma forma de castigo. Não tem castigo, gente. Isso não acontece com o espírito porque Deus castigou, porque é um castigo de Deus. Não. Isso é uma consequência do ato que o espírito cometeu. Então, ele vai sofrer danos por isso, né? Ele acabou com a vida, então ele vai sofrer aquilo que ele causou. Então, eu não coloco Deus nisso, né? Toda ação tem uma reação, eu entendo assim. E o que eu falo para vocês, que isso tudo foi uma grande escola para minha vida, eu aprendi muito, e eu espero que essas sequências de vídeos que eu trouxe para vocês aqui no canal, essa série de vídeos onde eu relatei experiências de suicídio e tudo mais, eu espero que faça diferença na vida de todos que assistiram, né, e que ainda irão assistir esses vídeos. Eu espero que, de uma forma ou de outra, eu tenha contribuído para o bem, para o esclarecimento, tanto de vocês encarnados como dos desencarnados. Eu espero que as minhas mensagens sobre esses relatos toquem no coração de vocês profundamente e façam vocês refletirem para a vida. E com isso despertar então para a fé, para a caminhada, para que se possa chegar no fim da nossa estrada, da nossa caminhada aqui no plano terrestre. E sendo assim, eu finalizo esse vídeo então, que a luz divina esteja na vida de todos nós, hoje e sempre, e que possamos ser tocados pelo amor de Deus em nossos corações. E assim seja. Beijo.